Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do videocast Papo de Eleições. Eu sou Nadédia Calado. Eu sou Vinícius Zagotto e você fica, a partir de agora, por dentro das principais movimentações no cenário eleitoral aqui no Espírito Santo. Nessa sexta-feira, data que a gente grava esse episódio, faltam 9 dias para o primeiro turno das eleições 2024 e a gente destaca para você os debates realizados por A Gazeta e CBN com os candidatos a prefeito dos municípios da Grande Vitória. Para apresentar para você quem está aqui hoje, uma curiosidade, nós todos aqui somos repórteres do Núcleo de Eleições, de A Gazeta, e cada um acompanha mais de perto um município da Grande Vitória. Eu acompanho mais Vila Velha, Vinícius Zagotto com Vitória, Aline Nunes com Cariacica, Thiago Alencar acompanha mais a Serra. Então, para a gente começar a falar dos debates, vamos falar do primeiro que foi realizado ainda na sexta-feira, dia 20, que foi o de Vitória, né, Zagotto? Ao todo a gente fez 4 debates, né, começando na sexta-feira, dia 20, com Vitória. E foi importante porque o prefeito da cidade, Lorenzo Pasolini, do Republicanos, compareceu, né? Diferentemente do que aconteceu no primeiro debate televisivo na TV Capixaba, na Band, que ele faltou e acabou aí não justificando essa ausência. Tinha até uma apreensão, inclusive, se ele ia comparecer aqui no nosso debate, mas ele veio, esteve presente e justamente por estar presente acabou aí sendo alvo de todos os outros candidatos, né? Foi muito criticado, os candidatos apontaram aí falhas na gestão do Pasolini. Ele, durante esse debate, ele se manteve o tempo todo sério, tentou aí não cair muito nas provocações, e foram muitas, principalmente do capitão do Assunção, né, que era capitão Assunção, agora é o Assunção do PL, que chamou o prefeito, inclusive, de Margarida, Enzo, Vasolini, vários apelidos aí para tentar tirar o Pasolini um pouco do sério, tentar ali algum tipo de discussão com ele, mas o Pasolini se manteve sério, assim, não caiu muito nessas provocações, e quando ele era provocado a respeito de alguma crítica da gestão dele, ele tentava enaltecer alguns feitos, né, inclusive alguns prêmios que a cidade recebeu, principalmente em relação à transparência, né, citando que Vitória é a capital mais transparente do Brasil. O único momento ali que o Pasolini teve um pouco de atrito mesmo com os candidatos foi com João Coser, do PT, quando o Coser tentou ali levantar um pouco de suspeitas sobre corrupção na gestão Pasolini, que o prefeito acabou falando, não me meça pela sua régua diretamente para o Coser, que foi um momento mais de atrito entre os dois. Fora isso, assim, o Pasolini tentou se manter sério durante todo o debate. É quando a gente vê essa estratégia do todos contra um, porque nos momentos em que interagem candidatos de ideologias bem diferentes, né? Você vai ver Du e Camila Valadão. Então, PSOL, um partido mais à direita, ou Assunção, João Coser, todos estão não um contra o outro, mas contra o atual prefeito mandatário, né? Independente da ideologia, né, esquerda ou direita, todos estão contra o Pasolini, né? A esquerda contra o Pasolini e até a direita também puxada pelo Assunção, né? O Assunção tenta aí destacar que o Pasolini não é o candidato da direita, como se apresentava no passado, que o Assunção é o verdadeiro candidato da direita aqui no Espírito Santo, apoiado pelo PL. Direita ou esquerda, todos contra Pasolini aqui em Vitória. Todo mundo odeia o Pasolini, se fosse uma série. Pois é. Acabou acontecendo em 3 dos municípios da Grande Vitória, né, que são justamente os 3 em que o prefeito é candidato à reeleição e é favorito. Mas não é o caso do que aconteceu necessariamente na Serra, né, Thiago? Pra gente fazer pelas pontas, né, o primeiro foi Vitória, o mais recente foi o da Serra, na quarta-feira, que tem um cenário menos definido, né? É a cidade que a gente tem mais indicação de que vai haver um segundo turno. Então, a dinâmica do debate acabou acompanhando isso e sendo diferente também, né? Exatamente, Nadédia. Sempre teve aí, né, essa expectativa com o debate na Serra, por ser o principal município da Grande Vitória, e também por essa possibilidade, como você bem apontou aí, de haver segundo turno, né, conforme apontam as pesquisas. A gente teve ali um debate muito marcado por provocações, né, especialmente entre os 3 candidatos ali com maior chance de chegar aí com mais votos nas urnas, vamos dizer assim. A gente tinha ali o Aldifas, né, que tenta voltar ao comando do município aí após 4 anos fora. Também o Pablo Muribeca, né, que está aí pontuando bem nas pesquisas. O próprio Everson, que é o candidato à substituição do Vidigal, né, no comando do município. E foi um debate, assim, curioso, porque o eleitor, eu acho que ele estava esperando algo mais propositivo, né? E os candidatos, eles não se deram essa oportunidade de propor, né? Eles apostaram ali em ataques mais direcionados. O Everson, por exemplo, foi muito questionado sobre ser realmente morador da Serra ou não,
né? Isso aí, os candidatos surfaram nessa onda. O Muribeca, ele também foi apontado ali como um outsider, né? Um aventureiro, um cara que não tem experiência nenhuma em gestão. Isso foi muito usado, inclusive pelo Aldifas, né? Que ressaltou a experiência por já ter governado a cidade, né? Era o nome mais classificado ali, mais classificado não, como é que a gente pode dizer? Mais qualificado para voltar, né? E eu acho que foi isso, assim, foi um debate pouco propositivo, né? Assim, não pela proposta do formato, mas sim pela postura dos próprios candidatos. Foram vários momentos em que eles tiveram de ser interrompidos, né? Para voltar ali aos temas, né? Pelos quais eles estavam sendo questionados. E foi isso, eu acho que esses 3 nomes, né? Aldifas, Muribeca e o Everson tiveram ali um protagonismo, não necessariamente positivo, e o professor Roberto Carlos, candidato do PT, e o Igor Elson, candidato do PL, ficaram ali meio que de coadjuvantes, servindo de escada para momentos ali convenientes dos demais candidatos, para os demais candidatos. Eu acho assim que o saldo, a gente não tira um saldo tão positivo desse debate, né? Faltaram propostas, sobraram ataques, né? Candidatos recorrendo a memes, enfim. Eu acho que esse aí foi mais ou menos o termômetro desse debate. Para a gente que estava acompanhando todos os debates, né, Aline, a gente acabou tendo que assistir todos e participar de todos, o da Serra foi o mais tenso, assim, digamos assim, e o que mais precisou de intervenção dos mediadores, no caso a Fernanda Queiroz e o Geraldo Nascimento, que estavam mediando o debate. Porque a proposta é que os mediadores intervenham, né, o mínimo possível, assim, só façam alguns apontamentos ali, mas foi necessário que eles parassem em determinado momento o debate para pedir ali que os candidatos respeitassem as regras, né? Parasse de fazer os gestos para a Câmara enquanto o outro candidato estivesse falando, ou que pedisse uma coisa básica, fizesse uma coisa básica que é não falar enquanto o outro candidato está falando, né? Respeitasse de fato as regras do debate. Era para ouvir enquanto o outro estivesse falando, isso. Né? Um candidato especificamente, ele ficou bastante exaltado a ponto de haver a necessidade dessa intervenção do Geraldo, pedindo para que eles respeitassem as regras que eles haviam concordado antes do início do debate. E era no momento que ele nem estava, inclusive, participando ali, que ele não era, de fato, o alvo daquela discussão naquele momento, né? Ele ficou atrapalhando o outro candidato. E houve, eu acho, e isso gerou essa quebra, assim, essa expectativa ficou abaixo do que a gente esperava no quesito propostas, né? Foi um debate mais de troca de ofensas, né? De ataques, assim. Faltou propostas. Mas teve que show da Xuxa é esse? Do Everson Meirelles do PDT. Sobrou. Tentou levantar sua carteira de trabalho. Assim como o Marçal fez em São Paulo. E assim como o Marçal, Pablo Muribeca também ficou tentando gesticular ali para a câmera, fazendo o M, que para ele é de mudança de Muribeca. Eu acho que, dentre todos, o Muribeca, assim, ele foi o mais personagem ali, né? Assim, tentando desestabilizar sempre os demais candidatos, não respeitando o momento da fala. Então, eu acho que ele tentou encarnar, assim, esse personagem que desestabiliza. Realmente, assim, a gente tem nele ali, a gente vê muito nítida essa vontade de copiar o Marçal, né? E no final eu conversei com o que a gente tem recebido, né? Assinantes, a gente recebeu assinantes, leitores da Gazeta, ouvintes da Rádio CBN aqui, foram convidados para participar do debate. Em todos os debates a gente acabou conversando, entrevistando esses assinantes. E no final o assinante lamentou um pouco justamente isso, que ele falou que veio para o debate, mas que sentiu muita falta de proposta, né? Ele ficou chateado porque os candidatos ficavam mais ali se atacando entre si e menos fazendo proposta para a cidade. Ele falou que saiu um pouco insatisfeito com essa situação aí. Eu acho que isso um pouco meio que beneficiou o Aldifas, assim, em partes. Por quê? Porque a partir do momento que vinha um ataque, né, assim, era feita uma pergunta e os candidatos respondiam com ataque. O Aldifas, ele tinha a chance, nesse momento, de relembrar obras que ele já fez na Serra. Então, isso, como o voto da Serra, né, segundo especialistas que a gente ouve, é um voto meio que de memória, o cara vota naquele candidato que já fez algo pelo município, eu acho que isso, em algum momento, beneficiou o Aldifas. Boa. Bom, essa questão de sobrar ataque e faltar proposta foi uma coisa que aconteceu também no debate de Vila Velha. A Aline Nunes fez as reportagens depois de cada um dos debates, né? E até destacou isso no título, depois do debate de Vila Velha, que foi realizado na segunda-feira. E aí, nesse caso, mais uma vez, sobre a figura do atual prefeito, que é candidato à reeleição, que lá é o Arnaldinho Borgo, do Podemos. Ele está bastante à frente nas pesquisas, está vislumbrando aí, possivelmente, uma vitória no primeiro turno. E ele foi muito questionado sobre diversos pontos, tanto pelos jornalistas
mas quanto principalmente pelos demais candidatos. Então, pelo fato de não ter cumprido a meta de 50% de escolas em tempo integral, por ter investido muito em áreas de lazer. Então, ele falou sobre adversários que o chamam de prefeito das pracinhas, né, porque ele construiu muitas pracinhas, e ele se defendeu, disse que investiu em pracinha, que vai continuar colocando pracinha, porque pracinha é importante para as famílias, e foi criticado por supostamente levar crédito por obras que foram realizadas graças a recursos do governo estadual, né? A gente sabe que o governador Renato Casagrande está apoiando a candidatura do Arnaldinho, os dois firmaram uma parceria ao longo dos 4 anos do mandato, na verdade, né? Principalmente nesses últimos 2 anos. E aí a gente tinha os adversários presentes, Coronel Ramalho do PL, que como segundo colocado nas pesquisas é o mais interessado, né, em que haja um segundo turno, então foi mais veemente, né, em fazer esses questionamentos ao Arnaldinho, João Batista Babá do PT, Maurício Gorza do PSDB, o professor Nicolas Trancho do PSOL. Se teve algum momento ali que teve ataque entre pessoas que não eram contra o Arnaldinho, foi um pouco entre o Trancho e o Ramalho, né? O Trancho representando ali a ideologia de esquerda do PSOL, fez questionamentos ao Ramalho do PL, a atuação dele como secretário de Segurança Pública, mas no todo do debate, mais uma vez, foi aquilo, né? Todos contra um, nesse caso, todos contra o Arnaldinho. Eu acho que uma coisa que ficou muito nítida também no debate de Vila Velha foi a tentativa do Ramalho de ligar o Arnaldinho à esquerda, né? Sim. E eu acho que isso faltou até um pouco de orientação da equipe do candidato, porque assim, as últimas pesquisas que a gente, né, teve acesso mostrou que é indiferente para o eleitor de Vila Velha o Arnaldinho ter apoio de Casagrande, ter apoio de Lula, né? Em alguns momentos o Ramalho trouxe essa questão do Arnaldinho esquerdista, inclusive falando que o prefeito defendia a ideologia de gênero nas escolas, né? O que não cabia naquele debate. Nem há nenhum indicativo de que isso de fato ocorra nas escolas do município de Vila Velha. É o recurso que o Ramalho tem, né? O que ele pode dizer é que ele é o candidato do Bolsonaro, que representa um espectro mais à direita, embora tenha vários partidos de direita na enorme coligação do Arnaldinho Borgo, que são 3 partidos. É o que ele pode usar ali, né, naquele momento. E aí, até conversando ontem com o especialista, né, falando um pouco da conjuntura eleitoral, mas nesse âmbito mais municipal, o especialista falou que nesse momento, assim, está caindo um pouco essa questão da polarização no cenário municipal, assim, o eleitor deste ano, principalmente, ele está mais preocupado se o cara é um bom gestor, se ele vai entregar obras, se ele vai melhorar a cidade, do que se ele está diretamente ligado ao Lula e ao Bolsonaro. E as pesquisas que a gente fez, que a IPEC fez a pedido aqui da Rede Gazeta, mostram justamente isso, assim, não está tendo tanto uma influência no voto do eleitor se o cara é apoiado pelo Lula ou pelo Bolsonaro, assim, ele quer mesmo saber se o cara é um bom gestor e vai resolver o problema ali na comunidade dele. Os candidatos do PT e do PL, eles tentam capitalizar tanto pelo presidente Lula quanto pelo ex-presidente Bolsonaro, esperando atrair os votos que esses 2 candidatos em nível federal obtiveram nos respectivos municípios, mas, de fato, como o Zaguto falou, as pesquisas indicam que, numa eleição municipal, o voto no Lula ou o voto no Bolsonaro não influenciam. E aí, falando já da sua cidade, né, Cariacica, aconteceu até uma coisa surpresa, né, Aline? Porque a gente estava esperando que todos os candidatos aparecessem, mas o Euclério faltou ao debate. Sim. No debate de Cariacica, só a Célia Tavares, do PT, e o Ivan Bastos, do PL, que participaram, né? Embora a equipe do Euclério tivesse participado de um encontro que antecedeu o debate, indicando que o prefeito estaria presente. Só que no dia ele alegou outro compromisso e não compareceu. De certa forma, a ausência dele trouxe uma dinâmica diferente dos outros municípios, porque sem o prefeito aqui, Célia e Ivan tiveram condições de apresentar mais propostas. Então, Cariacica se mostrou, nesse universo, com um debate mais propositivo, né? Eles conseguiram falar de suas ideias para o município, em diversas áreas, saúde, educação, mobilidade, né? Eles criticaram, obviamente, a ausência do Euclério, criticaram também alguns pontos da gestão que eles identificam como problemáticos, mas conseguiram ser mais propositivos, como eu já falei, porque tiveram aquele espaço para falar sobre o que eles planejam para o município caso sejam eleitos. Então, Cariacica teve um panorama diferente. Você acha que, Aline, isso aconteceu assim por um excesso de autoconfiança do Euclério? Assim, pelo menos no que a gente tem de base nas pesquisas eleitorais, né, que mostra ele com uma ampla vantagem diante dos demais candidatos. Ele tem essa vantagem, as pesquisas indicam que ele tem essa vantagem, mas a gente observa também que ainda que a gestão dele, né, apresente pontos positivos, ele tem uma dificuldade de expressar
essas ações da administração, e talvez isso fosse um ponto difícil para ele em um debate, né, em um debate ao vivo, para poder se articular e fazer defesa da sua administração. Então, é uma questão realmente que a equipe de campanha que avalia, né, o prejuízo de estar presente ou ausente, né? Eu acho que eles puseram isso na balança. A Letícia Gonçalves, inclusive, fez uma coluna após esse debate de Cariacica, fazendo justamente essa análise, né, de que provavelmente eles puseram na balança que seria o que afetaria mais a imagem dele como candidato. E aí quem brilhou foi um banquinho, né? Vazio. Uma coisa que eu achei curiosa nesse debate é que, assim, PL e PT, que são rivais nacionalmente, aqui no Espírito Santo também, em dados momentos ali, bem cordiais um com o outro, né? Até se abraçaram Até depois. se abraçaram no final. Até se abraçaram no final, porque eu acho que tem um pouco disso que a gente falou anteriormente, que essa questão da polarização, ela fica mais numa instância federal, né? Quando está aqui, os dois conhecem os problemas da cidade, vêm, né, e se colocam como opositores da atual gestão, então eles têm ali alguma concordância naquilo que eles querem trazer para o município caso sejam eleitos, né? E aí é possível ter essa relação cordial que eu acho bastante saudável. Perfeito. Só para a gente pontuar que os debates foram realizados conforme a legislação eleitoral, então foram convidados aqueles candidatos cujos partidos ou coligações contam com pelo menos 5 parlamentares representando no Congresso Nacional. Então, na Grande Vitória, por isso, ficaram de fora desse convite Gabriel Rui, do Mobiliza, que é candidato em Vila Velha, e Antônio Bungenstab, do PRTB, que é candidato na Serra. Pois é, acabou a nossa maratona aí de debates da Gazeta CBN, mas tem mais debates, dessa vez realizados pela TV Gazeta. No sábado, dia 28, você confere os debates de Cachoeiro, de Itapimirim e de Linhares, transmissão por essas emissoras regionais, né, no interior do estado, mas também pelo site A Gazeta e também pelo G1. E na quinta-feira, dia 3, mais debate, aí sim, a capital, todo mundo espera o debate da capital, e também o debate de Colatina, de Vitória, transmissão para toda a Grande Vitória, de Colatina para a região noroeste do estado. É isso, muito bem. Então ficamos por aqui com mais esse episódio do nosso Giro de Notícias, o videocast Papo de Eleições, sempre com um convite para você ficar muito bem informado lá em agazeta.com.br/eleições. Lá você encontra os novos episódios aqui do Papo, que também ficam disponíveis para você no YouTube, no Instagram ou no seu tocador de podcasts preferido. Obrigada pela companhia até aqui e até a próxima. Até mais. Até mais.